Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Fico muito contente de estar aqui com instituições que são parceiras da FINEP e também poder reencontrar colegas com os quais eu já tive a oportunidade de trabalhar. O Pedro fez uma apresentação sobre alguns problemas do Sistema Nacional de Inovação. Quando eu trabalhei com o Pedro na construção do Inova Mineral, a gente dividia a apresentação, porque era um programa FINEP-BNDES. Hoje a gente não dividiu, mas a apresentação está realmente muito parecida, então é um sinal que a gente tem uma percepção bem parecida em relação aos desafios existentes. Me programei para falar um pouquinho de FINEP, acho que é válido mostrar de forma bem sucinta o que está disponível hoje, do ponto de vista dos instrumentos de apoio. Acho que isso também ajuda a qualificar o debate, a gente tentar entender quais tipos de instrumentos estão disponíveis e também problematizar um pouco o papel das agências de fomento no cenário que a gente tem atualmente. Para fazer essa problematização, também se escolhi, de forma bem resumida, dois pequenos estudos para ajudar a embasar um pouco essa discussão. A FINEP é uma empresa pública ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O nosso papel é apoiar a estrutura em laboratórios e centros de pesquisas e projetos de pesquisas, sejam eles em universidades, institutos de tecnologia, sejam eles em empresas. Para isso, é importante a gente ter uma visão do que seria a dificuldade de fazer um investimento em inovação. Então, são investimentos que a gente está falando de incerteza técnica, incerteza mercadológica. A gente investe em inovação sem ter certeza absoluta dos resultados e dos retornos. Além disso, esses prazos são longos, o que vai fazer com que esse tipo de investimento sofra ainda mais com esses aspectos de descontinuidade. E, além disso, a gente está falando em capital intelectual. Eu consigo usar como uma garantia uma planta industrial, uma estrutura industrial, mas eu não consigo tomar como garantia patentes ou um grupo de cientistas altamente qualificados, que certamente é o maior valor que a empresa pode ter, maior do que sua própria estrutura. Além disso, a gente tem as questões que são o próprio ambiente econômico da nossa economia. Instabilidade, incerteza, descontinuidade nas ações, o que leva todos nós a termos uma orientação de curto prazo até como uma resposta pela sobrevivência. E a gente tem que perseguir, nós temos que perseguir a visão que o papel da agência de fomento não é o só de preencher essa lacuna, mas seria o também de contribuir na pavimentação de novos caminhos. Para isso, a FINEP tem um grande rol de instrumentos que passam pelos fundos de investimento, passa pelo apoio às universidades, o apoio às empresas, os recursos não reembolsáveis, e o crédito também de longo prazo. O instrumento que eu gostaria de destacar é a subvenção econômica, seria talvez o instrumento mais nobre que a FINEP hoje opera. Ele é um recurso que vem do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, como o Pedro adiantou, é um fundo que hoje ele tem uma natureza contábil, portanto, ele está sujeito a uma associação com problemas de superávit e déficit do governo, então ele sofre contingenciamentos. Ainda que esse fundo ele não esteja num patamar que talvez seja o mais desejoso de desembolso, desculpa, gente, pulei aqui. Quando a gente olha aqui em subvenção o que foi desembolsado nos últimos anos, eu considero que é um valor que seria considerável, um valor que ele é impactante, tendo em vista que o propósito desse recurso é para aqueles projetos de maior risco, projetos que as empresas precisam de parceiros para a sua execução. Então, a subvenção tem como proposta contribuir na indução dos investimentos em P&D empresariais. Atualmente, tem 6 grandes produtos que a FINEP está colocando. O crédito subsidiado de longo prazo ele está sempre disponível para as empresas, ele é oferecido de forma contínua. A gente hoje tem um produto de apoio a projetos em parceria internacional, onde a Embrapia é um parceiro nosso também, o programa Eureka, que a empresa pode trazer um projeto consorciado com uma outra empresa de um grupo de países da Europa. Temos ações ligadas a oferecer crédito e subvenção para empresas pequenas. A FINEP faz isso contando com agências de fomento regionais e com fundações de amparo à pesquisa também. E o último que eu gostaria de destacar é o investimento direto em startup, com o programa de Inova Startup, em que a FINEP pode aportar até R$1 milhão em troca de uma opção de compra
no capital de uma empresa startup. Né? Nessas últimas rodadas, o tema mineração e transformação mineral ele foi contemplado também, né? Falando de nanotecnologia, novos materiais, ligas, softwares, equipamentos e a mitigação dos impactos dessa indústria. Né? A gente lançou 2 editais, com 3 rodadas, a gente avaliou mais de 1.000 empresas e, atualmente, a gente tem 19 empresas em contratação. Esse programa, acho que ele é bem interessante porque ele permite também que a gente consiga observar dentro da casa como está esse ecossistema de inovação nas startups. Partindo para uma visão mais dos problemas, quando observamos a Pintec, o grande censo da inovação empresarial no país, ele elenca entre os maiores obstáculos para a realização da inovação a escassez das fontes de financiamento, de fontes apropriadas. Né? Ao meu ver, eu me arrisco a dizer que as fontes elas existem e que a gente tem alguns problemas que fazem com que essa resposta ela se destaque. Né? Algumas coisas foram adiantadas aqui, como essa questão da descontinuidade das ações, né? Então acho que a sinalização ela é importante, né? A sinalização do governo do que é prioridade, do que precisa ser feito, ela passa, mas diminui a questão da incerteza. As próprias empresas elas têm dificuldades em ter uma governança para acessar essas fontes. Então acho que tem aspectos também que são exógenos ao governo e às instituições, acho que ficam pelo lado da empresa. A velocidade da disponibilização dos recursos é uma questão, como o Carlos Eduardo aqui ressaltou, né, que o instrumento Embrapi consegue mitigar bem essa questão e também você conseguir ter as garantias necessárias para acessar esses recursos. Isso recorrentemente é colocado como um dos problemas. Um diagnóstico vindo de um estudo mais qualitativo é um estudo do CGE de 2016, em que ele faz ele lista, né, o que seriam pontos fortes e fracos do Sistema Nacional de Inovação no país, e, além disso, ele propõe que a gente parta para uma visão mais orientada a missões, de problematizar os grandes desafios que a ciência possa vir a resolver na sociedade. Resumidamente, como pontos fortes, ele diz que temos ilhas de excelências e centros de excelência na fronteira do conhecimento que já estão associados, já são casos de sucesso. Né? Então, se temos casos em indústrias na fronteira em que esses reveses foram superados, isso poderia ser realizado em outros setores também. A questão dos recursos naturais, né, sejam eles hídricos, minerais ou biomassa, é colocada bem fortemente. Existem as fontes de financiamento de longo prazo, o nosso mercado interno, sendo um mercado interno forte, e os recursos para pesquisa e desenvolvimento, que, a princípio, não deveriam ser contingenciados. E, pelo lado do ponto fraco, é colocada a questão, justamente essa questão da agenda descontínua, né, que não orienta nem a indústria, nem as agências de fomento, nem as instituições de pesquisa, o descasamento que ainda existe entre universidade e empresa, a burocracia e os controles que muitas vezes muitas vezes não observam que o investimento em inovação ele tem uma dinâmica, uma necessidade de velocidade completamente diferente dos investimentos tradicionais e a necessidade de reformas. Então, resumidamente, qual seria a mensagem? A gente entende que a inovação ela é local, né? No fim do dia ela ocorre na empresa, mas que ela depende de todo o sistema para que ela floresça. Né? Então, as condições para que isso ocorra, elas são sistêmicas. Né? Ainda que a gente tenha os recursos disponíveis, ainda existe dificuldade em você ter um acesso pleno e amplo, um entendimento de aonde eles estão, o que eles são e como acessá-los. E, por fim, passando pelo lado da solução, ela passa por uma agenda colaborativa, um entendimento de um trabalho que se dê em rede para que a gente possa superar e conseguir avançar para além desses entraves. É isso que eu queria falar, né, de forma bem resumida. Agradeço e obrigado.